Glória a Deus. Agora vamos começar. Dia dos Pais. Que alegria e que privilégio poder estar diante do altar do Senhor para trazer uma palavra do coração de Deus no Dia dos Pais. Hoje fui acordado pela manhã com um mini furacão subindo na cama e me abraçando. Papai, tá frio, mas é o Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, papai. Falei, glória a Deus. E essa semana eu passei a semana toda orando, pedindo para Deus uma direção do que eu queria falar, do que eu iria falar. E eu fiquei num conflito dentro de mim, dizendo, Deus, eu não quero falar sobre paternidade, apesar de ser o Dia dos Pais. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra que vem do coração do Senhor, porque como nós ouvimos aqui nessa manhã, muitas pessoas não têm mais o pai na terra, o pai terreno. Então às vezes a gente falar de paternidade fica difícil para aquele que não teve, ou que não tem o pai terreno na terra, que não teve o contato, não teve o relacionamento de intimidade, de comunhão, de amor com o seu pai. Mas nós também ouvimos aqui dizer que Deus é o nosso Pai Celestial e que Ele supre a falta e a necessidade que nós temos de um Pai na terra. E hoje eu quero falar a respeito do Pai, mas de uma maneira diferente. Se eu perguntar aqui, quero perguntar porque vocês vão entender que são duas coisas, serão duas respostas totalmente diferentes. Quer ver só? Quem aqui é pai? Olha lá, poucas mãos se levantaram, porque nem todo mundo pode ser pai. Nós estamos com homens e mulheres de Deus aqui. Agora, quando a gente muda a pergunta, você vai ver como muda a quantidade de resposta. Quem aqui é filho? Acho que está todo mundo com a mão levantada, né? Todo mundo é filho. Viu como muda a perspectiva? Hoje eu quero falar com você a respeito de um pai que é revelado no Filho. Eu quero falar sobre a paternidade de Deus, mas a partir do Filho de Deus. Aí você pode me dizer assim, mas pastor, quando é que um homem realmente se torna pai? Você já parou para pensar nisso? Quando é que um homem realmente se torna pai? O homem só se torna pai quando o filho é revelado. É assim ou não é? Pastor Tiago, era o Tiago, ministro de louvor, até o nascimento da Valentina. Quando a Valentina nasceu, o pastor Tiago foi revelado um pai. No ato do nascimento da Valentina, o pastor Tiago se tornou um pai. Ali iniciou uma nova caminhada que ele não conhecia. E com Deus, da mesma forma, na nossa vida espiritual, acontece da mesma maneira. Quando Jesus é revelado nas nossas vidas, é que nós temos e conhecemos o Pai de maneira verdadeira. Então hoje eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de João. Eu vou ler o primeiro capítulo no verso 18. Vou te dar um tempo para você abrir a tua Bíblia. Quando era a Bíblia de papel era mais fácil, porque a gente ouvia as folhas correndo e a gente esperava. Agora é no celular, então é mais rápido. Aqui na tela já está o NVI, eu vou ler na arte, a minha versão diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aleluia. Deixa eu te falar que este o fez conhecer. Quando nós vamos olhar a Bíblia no original, ele é exegomai, significa revelar. Exegomai no original vai dizer revelar. Então, se nós formos olhar a palavra de Deus nessa perspectiva, vai dizer que Jesus revela o Pai ao mundo. É o Filho que vai revelar o Pai ao mundo. É o Filho que vai dar o título de Pai àquele que o gerou, àquele que o formou. E quando nós vemos aqui nesse texto que o Filho unigênito é quem está no seio do Pai, o seio do Pai ele indica intimidade e comunhão, indica proximidade e afeto,
Então pensa comigo, partindo dessa base, se nós fôssemos ler esse versículo de novo, ou trazer para a atualidade, ele ficaria mais ou menos assim: ninguém jamais conseguiu ver Deus em sua plenitude, mas Jesus, o Filho, que sempre esteve em íntima comunhão com o Pai, veio para torná-lo conhecido. Então, quando o Filho nos é revelado, quando o Filho é revelado a nós, é que nós vamos conhecer o Pai em toda a sua plenitude. É assim que nós vamos conhecer Deus de verdade, porque quem vê o Pai, vê também o Filho, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos crer com o coração, nós precisamos confessar com a nossa boca, através da nossa fé, pela graça de Jesus, através do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E assim, o plano da salvação que Deus estabeleceu para o homem, começa nas nossas vidas. Eu não vou falar sobre o plano da salvação especificamente, eu quero trazer aqui uma das experiências do plano da salvação. Quando nós olhamos o plano da salvação, nós vemos que ele pode ser visto a partir de 4 óticas. Se nós olharmos a salvação, é como se ela tivesse 4 pilares. E esses 4 pilares, eles vão acontecer na nossa vida e vão causar uma transformação em nós. Quando Deus estabelece o plano da salvação, ele tem por objetivo resolver os problemas do homem. O homem, na sua natureza pecaminosa, tem 4 problemas. E a salvação vem para resolver, solucionar esses 4 problemas do homem. O primeiro problema do homem qual era? Era a culpa do pecado. Então Deus olha o homem culpado pelo pecado, incapaz de se aproximar do Senhor, porque está afastado pelo pecado, e ele diz para que a criação passe de criatura a filho e revele o Pai. Eu preciso resolver esse problema. E a partir disso, Deus estabelece sobre a minha vida a justificação, sobre a tua vida a justificação. Então nós tínhamos uma culpa que era o pecado, nós tínhamos uma natureza pecaminosa, e Deus vai dizer assim: agora, quando você aceitou Jesus, quando você confessou com a sua boca, você creu que Ele é seu único e suficiente Salvador, imediatamente você vai ser justificado. Justificado é uma declaração legal de Deus, dizendo para mim e para você que a culpa do pecado já não está mais sobre você, que aquilo que era uma dívida tua, ela foi paga. Qual é a maneira que Deus achou para resolver esse problema? É de achar um substituto que iria pagar a sua dívida, que ia cumprir a lei do Senhor de maneira perfeita, da maneira como nós homens não conseguiríamos fazer. Então Jesus vem, morre naquela cruz, em meu lugar, em teu lugar, para quê? Para pagar a nossa dívida. Na nossa adolescência, pastor Tiago, nós cantávamos uma música, lembra? Jesus rasgou a cédula que era contra nós. Eu não sei cantar, o meu tom de voz não é bom, mas a letra dizia justamente a respeito disso. Eu acredito em Colossenses 2, 3, se eu não estou enganado. Mas Jesus vem para cancelar uma dívida que nos culpava, que nos gerava um peso nas nossas costas e que nos afastava de Deus. Junto disso, com essa declaração legal, aonde a nossa dívida é apagada, o nosso primeiro problema foi resolvido. Nós não temos mais culpa. Jesus tomou a nossa culpa sobre Ele, apagou a nossa dívida, rasgou a nossa cédula, e nós estamos livres da culpa do pecado. Primeiro problema resolvido. No momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, reconhecemos Ele como Salvador, esse milagre é instantâneo. Junto com Ele vem a regeneração. A regeneração significa gerar de novo. Aqui nós vemos que o homem tinha um problema, um segundo problema, que era espiritual. Ele estava morto espiritualmente, e por estar morto espiritualmente era incapaz de se achegar a Deus, era incapaz de servir o Senhor, era incapaz de assumir essa posição no seio do Pai, porque não tinha como ter intimidade e comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado, aquela culpa, o afastava de Deus. No momento que nós aceitamos Jesus, além da justificação, Jesus e Deus vai nos colocar sobre nós a regeneração. O que significa isso, pastor? Significa que no ato de aceitar Jesus, nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. É um milagre instantâneo que é realizado
realizado por obra do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. É como se a vida de Cristo ela fosse implantada em você nesse momento. Então até aqui o nosso problema de uma natureza pecaminosa, mortos espiritualmente, ela estava inclinada unicamente para a carne. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos a culpa sendo apagada pela justificação. Deus nos declara justo. Nós temos a regeneração, uma nova natureza sendo criada dentro de nós. Deixa eu te falar que é uma nova natureza sendo implantada em você. Não significa que a natureza pecaminosa ela foi apagada e que ela deixa de existir. É por isso que nós continuamos lutando contra o pecado todos os dias. É por isso que nós continuamos lutando contra a velha criatura, contra a carne todos os dias, porque nós temos duas naturezas, uma inclinada totalmente para a carne, mas agora pela regeneração, pelo milagre instantâneo realizado por obra do Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, nós temos a natureza de Cristo em nós. E aí nós começamos a nos inclinar para as coisas que são do alto. A palavra de Deus vai dizer que a regeneração vai nos trazer vitória sobre o pecado, vai nos trazer força para ser vitorioso sobre o pecado. Até aí tudo bem? Eu estou indo rápido demais? Parece que eu engatei uma quinta. Mas é que a presença de Deus é tão forte. E quando nós falamos de salvação, quando nós falamos do Pai, nós precisamos ficar atentos. Juntamente com justificação e regeneração, nós vamos ter a terceira ótica, o terceiro problema sendo resolvido. Qual era o terceiro problema do homem? Alguém sabe? Era justamente a alienação de Deus. O homem tinha esse estado de separação de Deus pela morte espiritual. Então o terceiro problema é resolvido através de Jesus. E nos é dado também como um pilar de salvação, que é quando nós somos recebidos por Deus como filhos legítimos da família do Senhor, quando passamos a fazer parte da família de Deus, por obra de Jesus Cristo. Justificados, regenerados, nova vida implantada, adotados por Deus como filhos legítimos da sua família. E o quarto passo é a santificação. Qual era o problema do homem com a natureza pecaminosa? O quarto problema é que ele era escravo do pecado, escravo da própria carne, da natureza pecaminosa. E através da santificação, Deus vai resolver esse problema da nossa vida. Então o homem era alienado, ele estava distante e separado de Deus, ele não tinha esperança de vida eterna, ele era considerado o inimigo de Deus. Mas através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos para a posição de filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu vou ficar muito mais conectado com a adoção, e eu quero dar ênfase à adoção nessa manhã. Por quê? Porque a adoção é que nos permite ser filhos. E quando nós nascemos como filhos de Deus, nós revelamos o Pai. Como nós falamos, o Pai só é revelado através do Filho. Não tem como ser pai, ter título de pai, se não tiver filho. Não tem condições. A gente só se torna pai a partir do momento que nós temos um filho. Você que é pai, você só tem o título de pai porque em um determinado momento teu filho nasceu e te deu esse título. Se você não o tivesse, não poderia ser chamado de pai. Então hoje eu quero falar sobre essa adoção. Se puder colocar para mim, coloca Romanos 5:10, que vai exemplificar um pouco do que nós estamos falando. Se você não tem aí a Bíblia, mas quiser acompanhar, está aqui, eu vou ler junto com vocês. Pois se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Coloca Romanos 8, o capítulo 8, verso 15, por gentileza. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão. Lembra que esse era o problema, o quarto problema do homem? Nós como homens tínhamos uma
um problema a ser resolvido. Nós éramos escravos, mas nós não recebemos esse espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho querido. Esse espírito de adoção está sobre a minha vida, sobre a tua vida, e quando nós entendemos essa posição, nós vamos perceber que essa posição de filhos adotados pelo Senhor, reconciliados através de Jesus Cristo, vai nos trazer 3 privilégios. O primeiro privilégio, pergunte, pastor, qual é o primeiro? A minha mulher não gosta muito que a gente faça esses pedidos, mas eu acho que vocês precisam compartilhar comigo dessa palavra. O primeiro privilégio é o direito de ser filho. Fale, pastor, qual é o segundo? Glória a Deus, vai ficar mais forte. O segundo é o direito de ser irmão de Jesus Cristo, portanto, membros da família de Deus. Agora, glória a Deus, é o direito de ser herdeiro das riquezas da glória. Aleluia. Você está ligado? Deus vai pegar você agora. O que é adoção, pastor? Quando nós falamos de adoção, o que é adoção? Humanamente falando, é quando uma criança ela é trazida e ela é aceita em uma família, quando por natureza ela não teria direito algum de pertencer àquela família, certo? E quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, você entendeu? Que a adoção é quando uma criança, por natureza, ela não poderia pertencer àquela família. Ela não teria direito de ocupar aquela posição. Ela não teria direito de dizer que ela é filha ou de usar o sobrenome. E a adoção vai colocar essa criança nesse lugar, que vai trazer privilégios para ela, que é o direito de ser filho. É o direito, quem sabe, de ter irmão. É o direito de pertencer àquela família, de usar o sobrenome. É o direito de ser herdeiro do patrimônio daquela família. E nós trazemos isso para uma vida espiritual, e quando Jesus faz a mesma coisa por mim e por você. Ninguém é filho de Deus por vínculo ou por nacionalidade. Não tem como. Não é pela natureza, mas é pela fé em Cristo Jesus. Para quê? Para a salvação. Quando nós cremos no Senhor Jesus, que Ele morreu naquela cruz, em meu lugar e em teu lugar, para que nós pudéssemos sermos reconciliados com Deus e colocados nessa posição de filhos, tendo o privilégio como filho, sendo herdeiro daquilo que Jesus conquistou. A nossa vida precisa mudar. Nós vamos passar e viver essa transformação. Antes nós éramos apenas uma criatura morta espiritualmente, inclinadas para o pecado, mas agora nós nos tornamos filhos. E quando nós nos tornamos filhos por meio da adoção, a vida de Cristo, a natureza de Cristo, a natureza do céu, ela é implantada dentro de mim e dentro de você. E ainda que nós não tivéssemos, Pai, terrenos, e não sabemos viver comunhão e intimidade, porque nunca tivemos o afeto do Pai da terra, nesse momento, a adoção nos coloca como um filho legítimo de Deus, e o amor de Deus vai suprir a falta e a necessidade. Eu atendi pessoas, queridos, ao longo da nossa caminhada, que diziam: pastor, eu não consigo dizer para o Senhor, eu te amo, Pai, porque eu nunca tive um pai na terra, eu nunca soube o que é o amor de um pai. Mas depois que eu me converti, que eu entreguei a vida para o Senhor, algo começou a mudar dentro de mim, e hoje eu enxergo Deus como meu Pai. Eu me sinto um filho legítimo do Pai Celestial, e eu consigo hoje dobrar os meus joelhos e dizer: Pai, eu te amo. Essa posição de filho legítimo de Deus, que nós recebemos através da nossa confissão de fé para a salvação em Jesus Cristo, nos coloca numa posição de filho, a ponto de transformar uma mágoa, uma dúvida, uma tristeza, num lugar de amor, de intimidade, de relacionamento com Deus. E é isso que o Senhor espera de mim, de você, não só na conferência Céu na Terra, não só quando nós estamos falando da presença do Espírito Santo e das manifestações do Espírito Santo nesse lugar,
mas para todos os dias. O Senhor espera que você o encontre, que você o procure. Nós devemos buscar enquanto se pode achar. Nós precisamos entender, querido, que hoje nós temos a vida de Cristo implantada em nós, a natureza de Cristo implantada em nós, e a nossa vida, ela precisa ser de acordo com a natureza que nós temos. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque agora nós temos um sobrenome. Qual é o teu sobrenome? O meu sobrenome é celestial. Nós somos membros legítimos da família de Deus. Você entende que tem gente hoje que corre atrás desesperadamente de um green card, porque essa pessoa quer ter dupla cidadania e ser reconhecido como um cidadão americano? Eu e você temos um privilégio muito maior do que esse. Nós temos a dupla cidadania que foi conquistada na cruz por Jesus Cristo em meu favor e em teu favor. Essa dupla cidadania vai dizer que você é cidadão da terra, mas que você não tem mais culpa do pecado, mas vai dizer que você é cidadão dos céus, filho legítimo do Senhor, que você carrega uma natureza de Cristo do céu e que você tem um sobrenome e uma herança. Essa herança não é incorruptível, ela é eterna, ela não murcha, ela não acaba, não perde valor, não deteriora, porque é eterna, porque Jesus conquistou ela na cruz para mim e para você. Esse é o primeiro direito de ser filho, de usar o sobrenome. Aquela criança, quando adotada, inserida naquela família, sem natureza nenhuma, ela passa a ser amada pelo pai. E a vida do pai também muda ali, porque o pai é revelado. E ao pai é perguntado: você sabe que esse filho, por adoção, tem o mesmo direito do seu filho legítimo, do seu filho biológico? Se amanhã você tiver outro filho biológico, o biológico e o do por adoção, nada indifere, os dois nada são diferentes. Você sabia que tudo, a responsabilidade é de um, é para o outro, é igual? E que isso não pode ser anulado? Essa adoção, ela não pode ser anulada. No mundo espiritual, da mesma forma, ela não é anulada. Nós é que deixamos esse lugar privilegiado do direito de vida. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, para caminhar segundo o sobrenome que nós carregamos, segundo aquilo que Deus nos chamou para ser. Até aqui tudo certo? Primeiro privilégio, ok? Direito de ser filho, adoção, resolvido. Segundo ponto, direito de ser irmão de Jesus, membro da família de Deus. Eu fico pensando, ser filho de Deus já é difícil para a gente entender, não é? Quando vocês ouviram a pastora Dai falando aqui: eu não tenho mais o pai na terra, não tenho mais a mãe na terra, mas o Pai Celestial consola e supre a falta deles. Vocês entenderam? É fácil entender isso? Não, meu Pai do céu é igual ao Pai da terra, Ele me abraça. É muito difícil de entender isso. Isso é uma conversa. O vocabulário da pastora Dai aqui foi de pentecostal, né? Muitas das vezes isso revela o manto. Então assim, você precisa andar com Deus para entender o que é o abraço do Pai Celestial. Não é fácil de entender, mas quando nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos e passamos a desfrutar dessa paternidade de Deus. Mas agora você pensa que o segundo privilégio nos dá o direito de sermos reconhecidos como irmãos de Jesus Cristo, membros da família de Deus. Se já é difícil entender essa paternidade de Deus, falar que você é irmão de Jesus vai muito além do entendimento. Sim ou não? Eu vi um sorrisinho assim, mas parece que o povo ainda está meio com frio. Mas eu quero falar para você que esse é um fato maravilhoso para mim e para você. Sabe como nós vemos isso? Hebreus 2, 10 e 11. Vamos ver como é maravilhoso o fato de sermos irmãos de Jesus. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, o Pai,
para quem por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E às vezes nós estamos andando na rua e parece aquele crente 007, o agente secreto, sabe? Que ninguém sabe que você é cristão. Quando as pessoas, mas você é cristão? Cara, tem alguma coisa errada. Se alguém perguntar para você, nossa, mas eu não sabia que você era cristão, tem alguma coisa errada. Enquanto Jesus, sabendo da nossa natureza pecaminosa, não se envergonhou de nos chamar de irmãos, porque nós andamos escondidos aí na terra, porque nós andamos nos afastando do nosso chamado, do nosso propósito. Nós, que silêncio, mas Deus é bom. Lembra que eu falei que Jesus nos substituiu quando assumiu a nossa culpa do pecado? Deixa eu te contar uma história. Fique bem atento, porque agora, se a tampa da panela não subir, aí nós podemos finalizar aí, pastor. Vamos almoçar com o pai. Deixa eu te contar uma história. Vamos pensar aqui a vida de um príncipe. Um príncipe é filho de um rei. Ele vive no palácio, ele faz parte de uma família real, ele vive na realeza. Hoje é muito difícil para nós entendermos isso, né? Porque nós não vivemos mais essa época de reinado. Eu acho que o mais próximo do que nós conhecemos é a rainha Elizabeth, né? Que a gente achou que ela ia durar eternamente, mas não. É o que nós conhecemos mais perto de família real. Mas imagina um príncipe fazendo parte, tendo sangue real. Em um dos seus passeios do seu dia, ele se depara com um homem. Esse homem está no meio do rio, no meio do lago, próximo ao castelo real. E esse homem está se debatendo, está correndo risco de vida. Esse jovem príncipe, apesar da realeza, ele reconhece que ele pode ajudar aquele homem que está se afogando, que está correndo risco de vida, porque ele cresceu numa boa estrutura de família, ele teve aulas de natação, teve aula de línguas, ele fala outros idiomas, e ele vê o homem se afogando e ele sabe que ele pode ajudar e ele pode salvar. Esse príncipe corre, joga as suas roupas e ele salva aquele homem do afogamento. Ele vai lá e resgata aquele homem daquele momento onde ele corria um risco de vida, onde ele estava prestes a morrer afogado. Quando ele sai daquela água, aquele homem, com uma atitude de gratidão, ele diz assim: olha, eu reconheço o que você fez por mim, e por isso eu quero viver com você para o resto da vida. Eu vou ser fiel e eu vou ser leal a você. Sem saber quem era o homem que o tinha resgatado. E esse príncipe fica lisonjeado com a atitude do homem, e ele leva esse homem junto com ele para o palácio real. E eles acabam se tornando melhores amigos depois dessa experiência. Mas ao chegar no palácio real, eles começam a enfrentar uma dificuldade. Por quê? Porque no palácio real existiam duas classes de pessoas que podem viver: a família real, a realeza, ou os escravos. Esse homem não tinha nenhuma das duas naturezas. Ele não era da família real, ele não era escravo, mas ele estava ali. E como resolver essa situação? Aquele príncipe um dia tem uma ideia, e ele diz: você não é da realeza, você não é escravo, mas pai, nós precisamos permitir que ele permaneça aqui. Ele é meu amigo íntimo agora, ele é meu melhor amigo. E eu tenho uma ideia para resolver esse problema. E aquele príncipe olha para o pai, olha para o rei, dentro do palácio real, e ele diz: pai, eu não tenho vergonha nenhuma de chamar ele de meu irmão. Vamos adotá-lo, a família real.
Você conseguiu entender essa história, essa ilustração? Eu achei que você ia jogar a cadeira para cima. Eu vou falar de novo. Isso nada se difere ao que Jesus fez por mim e por você. Ele abriu mão da sua glória, como nós cantamos. Ele nos conectou, Ele nos salvou, Ele nos curou. Ele chega diante da realeza e diz: Deus, papai, vamos resolver esse problema. Eu não me envergonho de chamar eles de meu irmão. Eu até aqui fui único, mas eu abro mão dessa realeza. Eu abro mão disso. Para quê? Para trazer muitos outros juntos comigo. E a partir de agora eu não sou mais unigênito, eu sou o primogênito de muitos que ainda virão. Esses que vão ser reconhecidos como meus irmãos. Jesus nos substituiu na nossa morte. Jesus substituiu o nosso lugar na culpa. Ele pagou a nossa dívida, apagou a nossa culpa. Ele nos deu a sua própria natureza. Ele nos tornou reais para que nós pudéssemos viver no palácio. Ele nos tornou membro legítimo da família de Deus por adoção, mas não teve vergonha nenhuma disso. E hoje nós vivemos ainda escondidos, porque nos envergonhamos de quem é o nosso Pai. Quando Jesus nos resgatou de um lamaçal, de um risco de morte, onde nós estávamos afundados numa culpa do pecado, Ele vai lá, Ele nos tira de lá. Sabe o que acontece quando Ele nos inclui por adoção na família do Rei? Ele está dizendo para mim e para você: olha, esse aqui é o meu pai, mas agora ele é teu pai também. Esse aqui é o meu pai que me ama, mas o meu pai ama você também. Esse aqui é a mesa onde eu me assento com o meu pai, tenho intimidade e comunhão com ele, mas agora essa mesa é tua mesa, e você tem direito, acesso para chegar na presença do meu pai, que também é o teu pai, e assim desfrutar daquilo que eu já fiz por você naquela cruz. Aleluia! Segundo direito, mesmo pai, mesma mesa, mesmo amor, sermos irmãos de Jesus, e Ele não teve vergonha disso. Até aí tudo bem? Vamos ler Romanos 8, 17. Terceiro direito, terceiro privilégio, direito de sermos herdeiros das riquezas da glória. Olha o que diz a palavra de Deus: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Co-herdeiros com Cristo. Jesus compartilha comigo e com você aquilo que pertence a Ele. Compartilha o Pai, compartilha a mesa, a comunhão, o amor. Jesus compartilha comigo e com você. Por isso nós somos co-herdeiros com Cristo das heranças da glória, riquezas da glória. Como Deus é bom, vida eterna. É isso que Jesus compartilha comigo e com você. O que mais Jesus compartilha comigo e com você, além de um pai, de uma mesa, de um amor, de comunhão, de vida eterna, Ele compartilha comigo e com você a vitória sobre o pecado, porque Ele venceu o inferno e a morte, venceu o pecado, tomou as chaves nas suas mãos e disse: olha, está consumado. Jesus nos dá um lugar reservado no céu e compartilha esse lugar conosco. João 14 vai dizer que eu vou para o Pai, mas vou preparar-lhes um lugar, mas eu vou voltar e vou levar vocês para lá. Jesus abriu mão da glória dele, veio até a terra, nos substituiu, apagou a nossa culpa, nos justificou, regenerou, nos reconciliou com Cristo, nos dando posição de filhos legítimos da família de Deus. Ele volta para os céus e Ele compartilha aquilo que é dele comigo e com você. Ele abriu mão da glória, Ele recupera a glória e Ele vai nos fazer ser glorificados com Ele. O que significa ser herdeiro de Deus? Co-herdeiros com Cristo nós já sabemos. Nós vamos
compartilhar aquilo que pertence a Jesus. Mas o que significa ser herdeiro de Deus? Salmo 73, 26. Vamos lá, mais um pouquinho de Bíblia. Deus, é isso aí mesmo, a minha versão diz que Deus é a minha fortaleza. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei se você chegou aqui cheio de dúvidas a respeito de quem você é em Deus. Quem sabe você entrou aqui sem saber a tua identidade, sem saber o teu sobrenome. Quem sabe você entrou aqui cheio de dificuldade, cheio de fraquezas no teu coração. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus, o teu Deus, que o Senhor Jesus compartilha comigo e com você, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa herança. Em nome de Jesus, todas as dúvidas, todos os problemas, as fraquezas vão ser convertidas em fortaleza, porque hoje você sai daqui entendendo quem você é em Deus e a herança que você tem na glória, em nome de Jesus. Quando nós somos herdeiros de Deus, é porque nós temos acesso à presença e ao amor de Deus para toda a eternidade. A culpa, querido, do pecado, ela foi apagada daquilo que foi feito e daquilo que ainda seria feito. Então nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a fraquejar, mas o diabo não pode te acusar, o diabo não pode ficar na tua cabeça dizendo que você não é digno de ser filho, que você não tem direito de acesso ao Pai, porque a dívida foi paga. Então a partir de hoje, quando você for acusado, porque Satanás é acusador, é uma das suas qualidades, das suas virtudes, é acusar daquilo que nós não temos mais culpa. O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, nos encoraja ao arrependimento. Então, quando nós estamos na posição de filhos, nós somos encorajados a nos arrepender cada vez que nós fraquejamos, cada vez que nós erramos, porque nós reconhecemos que Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa herança para a eternidade, e nós vamos nos arrepender. Quando nos arrependemos, o nosso pecado, ele é lançado para trás de si, diz a palavra do Senhor. Deus lança para trás de si, no mar do esquecimento. Então não tem mais acusação, não tem mais dívida nenhuma, porque já foi resolvido. Você é justo diante de Deus. Nós precisamos entender que a nossa herança, lembra que semana passada eu falei sobre ser fiel até a morte, que o nosso prêmio, a coroa da vida, ela não se dá em vida, ela se dá após a morte. É isso que nós precisamos continuar vivendo. A nossa herança, ela não é corruptível, ela não é para essa terra, ela é incorruptível e eterna. Significa o quê, querido? Que ela não envelhece, ela não perde o seu valor, ela não toca nada impuro. Então por isso nós somos transformados, porque nós não temos como viver uma herança incorruptível tocando coisas impuras. Então nós precisamos ser transformados. Por quê? Porque quando é eterno, incorruptível, ela não murcha, ela não diminui, ela está guardada especialmente para mim e para você nos céus, porque Deus é galardoador daqueles que o amam. E nós só conseguimos amar o Pai quando Ele é revelado. Hoje você está tendo a chance e a oportunidade de um Jesus revelado de maneira diferente na tua vida, a ponto de te fazer entender que você tem direito de ser filho, sobrenome do céu, que você tem direito de ser irmão de Jesus, incluído na família de Deus de maneira legítima, e que você pode desfrutar de uma herança, de uma riqueza na glória, na eternidade, através da obra do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Então, resumindo, tudo que o mundo nos oferece hoje é passageiro e pode se perder, mas o Pai nos oferece uma herança que nunca acaba, que nunca vai cessar. E deixa eu falar para você que nós vamos entender essa adoção na eternidade por completo. Na eternidade nós vamos ver o Filho manifestado como Ele é, e nós vamos poder desfrutar do Pai
como Ele é de verdade. Então nós estamos num processo, queridos. A salvação resolveu todos os nossos problemas. Para desfrutar de cada um deles, nós precisamos confessar que Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos crer no nosso coração que Ele é o único capaz de solucionar os nossos problemas. Ele é o único capaz de nos resgatar quando nós estamos morrendo, como a história do príncipe que eu contei. Talvez, querido, você chegou aqui nessa manhã e o caminho para o fim, como um órfão espiritual, sem saber que Deus é teu Pai. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã sem a identidade de filho, sem saber que Deus é teu Pai, e por isso você não tem direção na tua vida. Quem sabe você chegou aqui com dúvidas no teu coração, mesmo depois de aceitar Jesus, sem saber se você de fato pertence à família de Deus, se você pertence aos céus. Quem sabe você entrou aqui com dúvidas se o teu pecado já foi apagado, já foi anulado, ou se você ainda tem alguma dívida e que você não é digno de ser chamado filho de Deus. Quem sabe você chegou aqui sobrecarregado por uma culpa que não é mais tua. A culpa foi apagada, nós somos justificados. Justo é correto, é aquele que não deve nada. Você foi justificado quando você aceitou Jesus. Não tem mais peso. Esse peso, essa carga que você carregava, que você parecia um guindaste, cheio de um peso, de uma carga do pecado, ela não está mais sobre você. Jesus justificou a minha vida e a tua vida. É uma declaração legal de que nós somos justos e que não devemos mais nada. Então, se você entrou aqui nessa manhã cheio de dúvida, cheio de peso, o pecado não te domina mais. A natureza pecaminosa, morte espiritual foi resolvida no momento em que você entregou a sua vida ao Senhor. A natureza de Deus, a natureza de Cristo foi implantada dentro de você. E agora tem o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nessa natureza dos céus, que vai te auxiliar, que vai te ajudar a vencer sobre o pecado. Vai mudar a tua história. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo que o pecado não te domina mais. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar o teu coração, vai mudar a tua mente. Ser justificado, regenerado e adotado pelo Senhor, reconciliado por Cristo, vai dizer para você, você precisa sair daqui entendendo que você odeia o pecado, mas que você ama a adoção, você ama essa vida que Deus te deu. Vai mudar a nossa atitude diante das nossas escolhas. Nós odiamos o pecado, nós não vivemos mais inclinados para a carne, nós somos auxiliados pelo Espírito a viver segundo as coisas lá do alto, e nós precisamos viver essa novidade de vida, aonde o pecado não nos domina mais. Mas eu quero dizer para você, nós temos várias histórias da Bíblia que trazem uma relação a respeito de pai e filho. A mais comum, mais utilizada é do filho pródigo. E no final da história nós vamos ver que quando aquele filho cai em si e entende que aqueles que eram servos estavam melhor do que ele, resolvem voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele encontra um pai de braços abertos. Então nessa manhã, se você chegou aqui com dúvida da tua identidade, sem saber se você é filho do Deus vivo, sem saber se teu nome está escrito no livro da vida, com o peso do pecado, ainda sem uma vida nova agindo dentro de você, Deus está falando com você nessa manhã. É a hora de uma novidade de vida, é a hora de você pegar a tua identidade do céu, aonde o meu sobrenome está estancado, está estampado pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz em teu favor. Eu estou aqui nessa manhã de braços abertos, esperando você chegar e se reconciliar comigo, porque o caminho foi encurtado através da cruz e você é filho. João 12, coloca aí para fechar. Olha só o que Deus fez por mim e por você. Não é por mérito meu e nem teu, não é por nacionalidade nem por vínculo, mas é porque é 1:12. Mas olha por que é. É porque ele, se não fosse por ele,
nada teria acontecido, nós não estaríamos aqui, porque contudo, aos que o receberam, aos que creram, que confessaram com a sua boca que Jesus é o único e suficiente Salvador, aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. O próprio Deus é quem nos dá autoridade para sermos chamados filhos de Deus. Aqueles que o receberam, outra versão vai dizer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, porque eu não tenho nada, porque você não tem nada, não é porque você fez ou deixou de fazer, porque se arrependeu ou não, mas Ele deu o poder de você ser feito, transformado, reconciliado em filho de Deus. E hoje, por meio de Jesus, por meio da fé, através de Jesus Cristo, nós vamos sair daqui com uma nova identidade de filho legítimo, de irmão de Jesus Cristo, herdeiro das riquezas da glória. E eu quero convidar você nessa manhã para declarar, se você quiser, que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Quem sabe você veio aqui nessa manhã carregado de dúvidas, sem identidade. Quem sabe você já caminhou com o Senhor por um tempo, mas você jogou a identidade fora, porque você não se achava digno de ser filho de Deus. A dignidade não é tua, o poder não é teu, não está nas tuas mãos. O poder de Deus é que foi estabelecido sobre a tua vida e deu o direito de você ser chamado filho de Deus. Então nessa manhã eu quero falar para você que quem tem o filho, tem também o pai. E quem tem pai, não é órfão. Então se você entrou aqui nessa manhã e você precisa dar um passo de fé e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu quero que você levante do teu lugar e venha aqui na frente, porque eu quero orar com você. Quem sabe você jogou a tua identidade fora de filho e você precisa ser reconciliado com o Senhor. Jesus já te justificou, Jesus já te regenerou e Ele está aqui pronto para realizar esse milagre instantâneo na tua vida. Eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã de você ser aceito no reino dos céus, de você entrar nessa realeza, nesse castelo real, através daquilo que o teu filho, o teu irmão mais velho não se envergonha de você e já fez por você. Tem alguém que precisa aceitar Jesus nessa manhã? Tem alguém que precisa se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que ainda sente que está distante do Senhor e que precisa se aproximar dele? Tem alguém que precisa ver no Filho o Pai? Jesus está aqui, quer te abraçar, realizar esse milagre instantâneo. Isso é com você e com Deus. Não estou aqui para emocionar ninguém. Nós poderíamos usar o Dia dos Pais para trazer uma emoção e mexer com o teu coração, mas a obra é feita pelo Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito Santo que nós somos reconciliados com o Senhor. Tem oportunidades que elas passam na nossa frente uma única vez. E nunca mais vai ser igual. Talvez essa seja a tua última oportunidade. Se não tem ninguém, eu vou orar com vocês nessa manhã sobre o quarto pilar da salvação. Nós falamos sobre 3 aqui, especificamente sobre a adoção, que é o terceiro. E nós sabemos que os 3 são instantâneos na nossa vida. Ao aceitar Jesus, nós somos justificados, regenerados e adotados. 3 problemas resolvidos. O quarto é a escravidão, que é resolvido através da santificação. Então, se todos nós já somos justificados, regenerados, entendemos a nossa adoção, é a hora de nós sermos fortalecidos, porque a santificação, diferente dos 3 pilares, ela não é um milagre instantâneo e não acontece na hora que você aceita Jesus,
A santificação é um processo contínuo que vai acontecer todos os dias da nossa vida e só vai ter final na eternidade. Então nessa manhã eu quero orar por você sobre esse quarto pilar. Quero que você se coloque em pé. Se a palavra de Deus falou com você nessa manhã e você reconhece que você é filho, que você tem o direito de ser irmão de Jesus, que você tem uma herança que não é corruptível, mas ela é eterna. Nessa manhã eu oro, papai, agora pelo quarto pilar da salvação, que nós conhecemos como santificação. Nós entendemos que a santificação é um processo contínuo que começa no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas só finaliza na eternidade. Então, em nome de Jesus, Senhor, agora que nós temos entendimento de que a natureza de Cristo foi implantada dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós queremos, papai, que a tua natureza seja fortalecida dentro de nós e que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo Consolador e Auxiliador, aquele que nos guia em toda a verdade, possa nos fortalecer diariamente, para que a nossa natureza de Cristo vença todos os dias dentro de nós, e que nós não venhamos mais nos inclinar para a carne, e que nós possamos ter uma vida vitoriosa sobre o pecado, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, por meio da santificação diária, nos achegar no Senhor e poder declarar, assim como lemos na tua palavra, que nós estamos no seio do Pai, num lugar de intimidade, de comunhão, de afeto, de amor profundo com o Senhor. Que a santificação e a santidade, Deus, significa ser separado por Deus do pecado, separado pelo Senhor daquilo que nos afasta do Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que esse poder que nos fez filhos de Deus possa nos fortalecer todos os dias, a ponto de nós realizarmos escolhas baseadas na escolha do Espírito Santo, porque nós não queremos entristecer o coração daquele a quem nós amamos, nós não queremos entristecer o coração do Pai que nos comprou com alto preço, com o sangue derramado naquela cruz. Nós não queremos te entristecer, papai. Nós sabemos que o Senhor está aqui e que nós precisamos da tua presença, precisamos do teu toque, precisamos de intimidade, de relacionamento. E nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu quero declarar que o nosso coração é teu, que a nossa vida é tua, que as nossas escolhas, elas são do Senhor, e nós estamos dispostos a viver as escolhas dos céus para as nossas vidas. Nós estamos dispostos a viver o propósito de Deus estabelecido e decretado no céu para a nossa vida e ministério. Em nome de Jesus, nós queremos dizer nessa manhã: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a Odres Novos, uma vida de santidade, uma santificação diária, a ponto, Senhor, de ter experiências novas com o Senhor, de viver essa nova estação, esse novo tempo, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que a santidade vai nos trazer olhos espirituais abertos. Eu profetizo, Deus, que a santificação diária vai nos trazer ouvidos abertos, Senhor. Eu profetizo que o nosso coração vai estar sensível à tua voz, e nós vamos obedecer aquilo que o Senhor tem falado, para viver o extraordinário dos céus, para viver o melhor dia da nossa vida na tua presença, para viver uma história de filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Senhor, para que a santidade ela faça parte da nossa vida diária. Em nome de Jesus, Senhor, desperta dentro de nós, todos os dias, o desejo pela tua presença, fome pela tua palavra, sede do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e que nós possamos crescer em sabedoria, em conhecimento da tua palavra, e principalmente de quem é o Senhor, porque aquele que guarda a tua palavra, aquele que tem o Filho, tem também o Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que através de Jesus Cristo, revelado aos nossos corações, nós possamos desfrutar do Pai verdadeiramente. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos nessa manhã. Amém? Glória a Deus.